A todos a paz do Senhor Jesus. No livro do profeta Jonas, Deus manda Jonas ir pregar a uma cidade de um povo considerado cruel, a tal ponto que a palavra vai dizer que a maldade deles subiu aos céus, subiu às narinas de Deus. Eles tinham, por tradição ali, era comum pegar os prisioneiros e arrancar a pele com eles ainda vivos, sejam prisioneiros de guerra ou outros por castigos e outras torturas mais que eles faziam. E o Senhor dá uma ordem a Jonas para Jonas ir pregar a palavra para esse povo, considerado cruel. E Jonas ele foge do seu chamado. Ele pega um barco para caminho de Tarsis, que fica a 3.000 quilômetros distante de Nínive. Ou seja, fugir do chamado de Deus é sempre mais difícil do que aceitar aquilo que Ele tem para nossas vidas, como instrumentalidade, como chamado, aquilo que Ele quer que você exerça. Porque o chamado não é simplesmente por nós. Eu fui chamado para ser o cargo tal, para ser pastor, para ser diácono, para ser presbítero, para cantar, para tocar. O chamado não é simplesmente por nós, mas é por aqueles a quem Deus quer alcançar através de nós. Porque tem alguém que está numa condição, muitas vezes, que ele mesmo não sabe o quanto é ruim, esperando um posicionamento nosso. Esperando a nossa instrumentalidade ser feita, ser realizada, surtir efeito. Porque o chamado não é só simplesmente como Deus me chamou para ser honrado, não, Deus chamou para trabalhar. Não, Deus me chamou para ter um cargo tal, mais alto, não, Deus te chamou para uma função do qual se você não descer aos pés dele, vai ser só cargo. Não vai ter resultado, não vai ter frutos, não vai ter transformação de vida nem salvação. Não, porque eu estou, porque eu sou. Se Deus quiser, você não está nem mais vivo. Então o chamado não é simplesmente por nós. É por alguém, é por aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração, por aquilo que Deus nos ensinou, por aquele, na verdade, para aquela pessoa que vai ouvir aquilo que Deus nos ensinou, que vai ver aquilo que Deus nos ensinou, nos mostrou e colocou no nosso coração, na nossa vida, para que essa vida que está vendo, ouvindo e aprendendo seja alcançada, seja salva, seja liberta e nasça de novo. O chamado não é por você, não é porque Deus quer te colocar numa posição elevada, não é porque Deus quer te exaltar simplesmente, mas porque através do teu posicionamento, através do teu testemunho, através daquilo que vai sair dos teus lábios e vai vir das tuas ações, essa vida se converta e tenha salvação em Cristo Jesus, vendo a transformação e o ensinamento que há sobre a tua vida. E é isso que Deus queria, para isso que Deus quer nos usar e para isso que Deus queria usar Jonas. Para que através das palavras que Deus colocou em seus lábios, ou iria colocar em seus lábios, em seu coração, esse povo tão cruel, que Jonas achava que eles não eram dignos. Porque vai ter pessoas que nós vamos achar que são indignas, mas Deus vê lá na frente. Porque Deus não nos chama, não chama ninguém por aquilo que Ele é agora. Porque muitos de nós, Deus nos chamou e nós estávamos perdidos. Se Deus olhar para o cracudo, Deus nos salva. Mas se Deus olhar lá na frente, aquele cracudo pode se tornar, aceitando o Evangelho, sabendo que ele vai aceitar, Deus chama, Deus salva, Deus usa, Deus capacita, Deus instrui, para que através dele, outras pessoas vendo o seu posicionamento sejam alcançadas e salvas. Então Jonas, o que acontece? Jonas foge para 3.000 quilômetros, em caminho de 3.000 quilômetros longe. E vem uma tempestade no barco que ele estava. E os próprios ímpios ali, que não conheciam a Deus, entendiam
que essa tempestade era espiritual, porque eles mandaram cada um orar para o seu Deus. Cada um orar para o seu Deus. E lançando sorte, a sorte caiu sobre Jonas, e Jonas explica que ele estava fugindo, o que tinha acontecido, e Jonas é lançado no mar. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. Quando nós estamos fugindo do chamado, ou negligenciando o chamado, a instrumentalidade que Deus nos deu. Jonas estava indiferente. Todos ali estavam entendendo que era uma questão espiritual, cada um era o seu Deus, uma nossa sorte. Jonas estava dormindo tranquilamente no meio dessa tempestade. Estava totalmente insensível e indiferente ao chamado, à ordenança e à voz de Deus. Então ele é lançado no mar. Às vezes as tempestades que vêm na nossa vida não é o diabo. As lutas, as provas, as dificuldades que surgem não é só Satanás. Muitas vezes não vai ser Satanás. Vai ser Deus, porque essa tempestade veio para colocar Jonas na direção certa. E a direção certa era a direção da instrumentalidade, era a direção do chamado, era a direção da pregação da palavra, era a direção da profecia. Porque ele era profeta e tinha que anunciar as palavras de Deus sendo profeta àquele povo. Então a tempestade que muitas vezes vem na nossa vida, que nós estamos muitas vezes dizendo que é diabo, que é Satanás, que são os demônios, muitas vezes é Deus querendo nos colocar na direção certa, querendo nos colocar no rumo certo, querendo nos fazer voltar à direção e à instrumentalidade, o ensino que Ele já nos deu para levar a outras pessoas. Como nós dissemos, fugir da instrumentalidade de Deus, fugir do chamado de Deus é muito mais difícil e te causa muito mais dano do que você aceitar a direção dele e deixar ele te conduzir. Porque Jonas sofreu todo aquele dano, fugiu, foi engolido pelo peixe, e muitas vezes nós estamos passando por tempestades desnecessárias, que não era para a gente passar, porque estamos negligenciando, estamos insensíveis, estamos desobedecendo o chamado de Deus. Uma coisa é me impedirem, uma coisa é o lugar que estou não me proporcionar, né? Eu tenho um chamado de ensino, como é que eu vou chegar numa igreja e sair ensinando? Eu tenho um chamado de pregar a palavra, como é que eu vou chegar numa igreja e pregar a palavra? Eu tenho um chamado de cantar, como é que eu vou chegar na igreja? Pastor, me dá o microfone aqui. Às vezes, você precisa orar para que a liderança tenha essa sensibilidade, que Deus mostre. E às vezes você está num local que simplesmente você fugiu. Simplesmente você saiu da direção de Deus. Então, o que nós temos hoje para falar é: ande na direção de Deus. Não negligencie o seu chamado, a sua instrumentalidade. Porque naquele grande dia Deus vai dizer: mostra-me as tuas mãos. E o que nós vamos apresentar para Deus? Talentos enterrados, talentos infrutíferos, uma vida infrutífera sem a direção de Deus. Só de fuga e de problema, de luta, de prova, desnecessárias. Porque Deus o tempo todo queria te colocar na direção dele de volta. Não negligencie aquilo que Deus tem para a sua vida, o chamado de Deus. Se o local não está te proporcionando isso, se estão te impedindo, então não existe só um local. Não existe só um local. Se você tem um chamado e não consegue exercer, todos já viram, já sabem, começa a orar a Deus, para a liderança ficar sensível, ou para que Ele te dê uma direção, para que você possa dar frutos agradáveis a Ele, frutos dignos de arrependimento. Qual Jonas, mesmo desobedecendo, pregou e aquela cidade foi salva. Então volte à direção de Deus, não negligencie o chamado, saia dessa tempestade. Saia dessa tempestade exercendo aquilo que Deus chamou para exercer. Que Deus nos abençoe.